Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, que é um tema que vem ocupando bastante as páginas dos livros aí da teoria econômica. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de desenvolvimento. Bom, você verificou nas primeiras escolas, na maioria das escolas que nós estudamos, como a escola fisiocrata, a escola mercantilista, escola clássica, a escola neoclássica, não há menção à palavra desenvolvimento. A palavra desenvolvimento, ela irá surgir no século passado, ou seja, no século XX, entre os anos 70 e os anos 90, nas conferências mundiais sobre meio ambiente, e aí irá surgir essa questão, esse conceito de desenvolvimento. E nós vamos falar nessa primeira aula agora sobre Ignasi Sachs, que é um economista, não é brasileiro, nasceu na Polônia, mas veio para o Brasil ainda jovem, terminou seus estudos em economia aqui, é considerado tanto economista quanto sociólogo, e ele vai ser um dos fundadores dessa palavra desenvolvimento. Ele irá participar dessas conferências ambientais entre os anos 70 e 90 e irá ajudar a criar esse conceito do que é desenvolvimento. Bom, crescimento econômico, vocês já estudaram comigo em diversas aulas, que é o aumento da atividade econômica, ou seja, o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a soma de tudo que se produz em bens econômicos e serviços econômicos, ok? Então, é a soma de tudo que você, trabalhador, produziu, de tudo eu, como trabalhador, produzi, ou seja, soma-se tudo no país e nós temos o PIB, tá? E crescimento é quando esse PIB é maior do que no ano anterior, esse crescimento econômico. Mas o crescimento econômico pode acontecer por causa de uma guerra. Pensa bem, numa guerra, o que acontece com o país? Ele tem permissão geralmente legal para aumentar os seus gastos. E aí ele tem permissão para fazer grandes compras. As indústrias bélicas de roupa, de carro, vendem muito, então através de uma guerra você pode aumentar o PIB de um país, tá? Outra forma que você pode crescer de uma forma não benéfica é poluindo o meio ambiente. Se você desregulamentar todas as questões, toda a legislação ambiental, você deixaria as empresas com custos menores. Elas não precisariam colocar filtros nas chaminés, não precisariam filtrar a água, tratar a água antes de jogar no rio. Tudo isso iria diminuir o custo das empresas, mais empresas viriam para esse país, no caso nosso Brasil, e o país iria ter um crescimento muito grande do PIB. Então, é verdade, quando você diminui direitos trabalhistas, aí na opinião de Ignasi Sachs, tá? Lembrando que sempre, quando eu estou falando em uma aula, eu estou falando, tá, do ponto de vista do pensador ou da escola daquela área. Então, tudo hoje é em relação a Ignasi Sachs. Do ponto de vista de Ignasi Sachs, então, podemos perceber que diminuição dos direitos trabalhistas, desregulamentação do setor financeiro, desregulamentação da legislação ambiental, tudo isso sim promove o crescimento econômico. Todavia não vai promover o que chama-se de desenvolvimento. O desenvolvimento ele difere do crescimento porque além do aumento do PIB, tem que ocorrer melhorias nas condições de vida da população, principalmente saúde, segurança, lazer, que mais? Segurança pública, né? Falei, educação, saúde, lazer, cultura, principalmente esses itens mais básicos, e alimentação, claro, tá? Inclusive, o Ignasi Sachs, se estivesse hoje vivo, ele diria muito sobre a questão de que no Brasil nós temos 5 milhões e 200 mil pessoas, aproximadamente, claro, que passam fome diariamente. Esse passar fome diariamente significa que nós temos 5 milhões e 200 mil pessoas que não realizam nenhuma alimentação durante o dia, tá? Obviamente que esse número poderia ser maior, mas infelizmente, né, nós temos que dizer isso, pessoas que passam muita fome, elas tendem ou a morrer de fome ou, infelizmente, elas ficam com a imunidade baixa e podem morrer devido a alguma outra doença. Então é por isso que esse número não aumenta muito, entendeu? Não aumenta de forma exponencial. Mas para Ignasi Sachs seria um dos motivos, uma das razões pelo qual o Brasil não é um país desenvolvido. Que já foi um país que cresceu muito, mas mesmo assim nunca alcançou o desenvolvimento. Desenvolvimento tem que ser, vamos lá, primeiro, crescimento da atividade econômica, medida pelo PIB, melhoria das condições de vida da sociedade como um todo, seria saúde, educação, segurança, esporte, lazer, cultura, que dá para usar aí o IDH, né, como
aí um farol para a gente ter noção se o país está desenvolvendo-se ou não. E por último, mas muito importante para a teoria de Ignaz-Sachs, está a questão do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, olha a palavra, sustentável, aquilo que pode ocorrer durante muito tempo, tá? Ou seja, vamos pensar aqui numa empresa que está fazendo promoção. Ela compra lá um calçado por R$50 e está vendendo um calçado por 55, porque ela quer atrair as pessoas. Num pequeno momento, aquilo é sustentável, tá? Por uma semana, 2 semanas. Mas se ele ficar com aquele preço muito baixo por muito tempo, ele não cobre os custos variáveis dele. Ou seja, em outras palavras, aquilo não é sustentável por muito tempo. É apenas uma promoção que pode ser sustentável a curto prazo. Na questão ambiental, a sustentabilidade é a mesma coisa, tá? Sustentabilidade ambiental significa realizar atividades econômicas no atual momento que possam ser replicadas e continuar acontecendo, tá, por muitas e muitas décadas. Isso é desenvolvimento sustentável. De uma outra forma, podemos dizer que o desenvolvimento sustentável nada mais é do que produzir economicamente e extrair da natureza aquilo que a natureza é capaz de repor. Ou seja, respeitar o limite da resiliência ambiental. Lembrando que resiliência ambiental, nós falamos lá na aula sobre economia ecológica, é a capacidade do meio ambiente de recuperar-se dos impactos das outras espécies, né? De todas as espécies, na verdade, né? Da espécie humana, da espécie de outros animais, bactérias, vírus e por aí vai. Tá? É a capacidade da natureza de se recuperar. Olha que interessante. Então, desenvolvimento é quando você tem crescimento econômico, você tem melhoria das condições de vida da sociedade e você tem sustentabilidade ambiental. Se você não tiver nem melhoria das condições de vida da sociedade e nem sustentabilidade ambiental, Ignaz-Sachs vai chamar de crescimento selvagem, crescimento econômico selvagem. Se você tiver melhoria das condições de vida da sociedade, crescimento, mas não tiver sustentabilidade ambiental, Ignaz-Sachs irá chamar de crescimento econômico socialmente benigno. Ou seja, tem crescimento, tem melhoria das condições de vida da sociedade, mas não tem sustentabilidade ambiental. E se você não tiver melhoria das condições de vida da sociedade, crescimento e melhoria e sustentabilidade ambiental. Aí ele vai chamar de ambientalmente benigno, sendo que ele vai fazer muitas críticas em relação a esse tipo de crescimento econômico, que busca apenas a sustentabilidade ambiental sem olhar para as questões dos problemas sociais, como a fome, como a concentração de renda, como a desigualdade ambiental e muitas outras coisas como acesso tecnológico, acesso à saúde, que nós podemos citar. Diferença no padrão da educação dos mais pobres para os mais ricos. Tudo isso seria tentar resolver o problema ambiental sem olhar para o problema social, que ele não acredita. E ele vai listar, nos vários livros dele, 3 preocupações centrais em relação ao século 20 e 21 principalmente, tá? Que é a falta de apoio aos pequenos agricultores, o aumento do aquecimento global no mundo e a dependência do mundo em relação ao petróleo. E ele vai ressaltar também nos livros dele que o efeito cascata, que é aquela teoria de que quando os mais ricos se tornam mais ricos, isso também privilegia a classe média e os mais pobres, ele não vai acreditar nessa teoria. As teorias dele vão se aproximar mais do que a gente conhece como teoria do bem-estar social, onde você precisa do governo distribuindo renda, promovendo saúde pública, educação pública, segurança, para melhorar as condições de vida da sociedade. Então ele vai fazer uma crítica ferrenha, tá, ao neoliberalismo que surgiu aí no final da década de 70 e é predominante no mundo até os dias atuais. Galera, espero que vocês tenham gostado. Vamos ter mais aulas daqui para frente sobre teoria econômica. Dúvidas, podem deixar no comentário. Compartilhem o vídeo com colegas, tá? E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda muito a continuarmos o nosso trabalho. E eu espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Fui!